agradecer ao Nassif pelo convite, de poder trazer aqui a posição do SEBRAE do ponto de vista da questão de como vencermos, como a indústria brasileira, as empresas brasileiras podem vencer esse desafio da questão do conteúdo local e explorarem essa janela que nós consideramos como oportunidade. Ficou bem mais fácil agora de falar de pequena empresa, do setor de petróleo. Até 10 anos atrás isso era muito mais difícil. Fica mais fácil porque o empresário aqui, o Sandro, coloca com muita propriedade o potencial que o empresário brasileiro tem aí. Ele trouxe uma série de exemplos de criatividade, de empreendedorismo, de motivação, né? Dentro daquele ambiente que no cenário anterior foi colocado, que é um cenário completamente adverso. Então mostra que, apesar do ambiente assim, bem adverso, principalmente tributário, as políticas favorecem os grandes, favorecem quem vem de fora, etc. O empresariado local, o empresariado brasileiro, consegue um espaço bem definido e, como ele já comentou, em breve como internacional, né, como exportação de serviço. O caso do Sandro é um pouco de como nós vemos hoje a questão do petróleo do ponto de vista da pequena empresa. E aí eu vou aproveitar até o exemplo para trazer um pouco, até para ir ao encontro do ponto do nosso tema aqui. Como vencer esses desafios, né? Uma principal questão para a pequena empresa, e aí eu vou me apropriar de uma apresentação aí só para ficar mais didático, é a questão do posicionamento. Isso é crítico, né? Ela definir bem o seu posicionamento nesse mercado, porque o setor de petróleo, sempre costumo colocar, é diferente de outros segmentos, por exemplo, segmento da aviação. Por mais que não, como o fato da gente ter um contato mais direto com os instrumentos da aviação nos permite mais ou menos identificar o que compõe as partes, as peças, o que gira em torno da aviação, da indústria automotiva e etc. O setor de petróleo é um pouco diferente, porque você não tem um contato direto com plataforma e os grandes equipamentos, então fica extremamente etéreo. Assim, eu estou falando de uma indústria extremamente difícil de visualizar, somente aqueles que têm no dia a dia, etc. Então, para o empresariado que é fornecedor de bens e serviços, é uma indústria distante, é uma indústria que não é fácil de ser tangibilizada. Então, por isso, essa questão do posicionamento ele é fundamental. Então, muitas empresas têm dificuldade de identificar bem seu posicionamento. Como o Sandro colocou, ele tinha uma história do setor de petróleo, ele é oriundo, então viu as oportunidades. Mas muitos empresários não têm uma história do setor de petróleo, e como é que você dá esse passo. Então, um dos objetivos aí do SEBRAE, e aí a gente conta com forte, vou desde já destacar o parceiro ONIP, e o Alberto Machado tem uma parcela de contribuição muito grande, lá no início da fundação da UNIP, contribuiu muito com o SEBRAE nessa questão de o SEBRAE se tornar um facilitador para levar o pequeno empresário a identificar esse posicionamento. Então, vou só destacar rapidamente essa questão. Primeira questão da oportunidade já foi colocada, nós acreditamos que é um novo momento do setor de petróleo, já foi destacado aqui, vamos passar a produzir nos próximos 5 anos o que nós levamos 50 anos para produzir de petróleo. Então, tudo que hoje se demanda na cadeia de fornecedores, a gente, não que vai duplicar, mas vai ter um aumento expressivo aí, né? Os investimentos estão aí por si só, esse dado do BNDES é bem interessante. Mais de quase 60% dos investimentos do banco é focado direcionado para a indústria do petróleo. Então é onde está realmente o dinheiro. Tem alguns investimentos da Petrobras, todo mundo conhece, enfim. Estou só destacando o cenário de oportunidades que estão vindo. A realidade hoje não é mais somente a Petrobras, por isso que eu corroboro com a posição do Alberto Machado, que não é só a Petrobras, mas hoje já existe uma indústria do petróleo diversificada. O Sandro colocou, já tem clientes fora do
ambiente de Petrobras. A Petrobras continua sendo o mais importante, sem dúvida. Mas, como eu destaquei ali, já tem outras operadoras que já produzem petróleo. Então é importante que as empresas fornecedoras percebam esse universo fora do ambiente de Petrobras. E aí vem a questão dos desafios. O primeiro, como eu já destaquei, é a questão do posicionamento em si, né? Porque as exigências são muito grandes. Tá? Nós começamos com um cenário aqui, se exigir a qualidade, SMS, agora já entra fortemente essa questão do conteúdo local. O Sandro já apresentou que ele tem que ter um certificado de conteúdo local. Isso tudo é custo para o fornecedor de pequena empresa. Ele tem que ter um ISO 9000, ele tem que ter uma ISO 14000, ele tem que ter esse certificado. Então, mas é a regra do jogo. Ou você tem, ou você nem participa desse cenário. Né? Então, torna realmente complexo. Então, participar do setor de petróleo tem que ser profissional, não tem espaço para amadorismo e tem que ser competitivo. Né? E aí a qualificação é necessária. Então, a primeira questão é a questão do posicionamento. Né? Como se posicionar no setor de petróleo? Hoje, a empresa pode optar em ser fornecedora de bens ou serviços. A gente tem percebido que para a pequena empresa, operar no segmento de bens não é trivial, né? Principalmente porque cada vez mais há uma comoditização desses bens e as grandes vão operar numa escala muito maior que a pequena tem condições de atender. Por outro lado, o serviço tem algumas peculiaridades. As empresas de serviço, por exemplo, uma demanda por serviço lá em Sergipe, preferencialmente é atendida por uma empresa que está na região. Não vai vir aqui em São Paulo, né? É como se a gente tivesse um problema em casa com um chaveiro. Preciso de um chaveiro para resolver um problema. Eu não vou buscar o chaveiro do outro lado da cidade ou em outra cidade. Eu vou procurar um chaveiro que esteja, que preciso resolver algum problema de emergência. Então, temos percebido que as empresas que focam em prestação de serviços conseguem melhores oportunidades nesse segmento. Se posicionar é buscar identificar seu posicionamento na cadeia produtiva. E aí a cadeia produtiva é muito ampla, né? Downstream, upstream. Esse aqui que eu gostaria de ilustrar. A indústria do petróleo, assim, a gente só vê o pico do iceberg, né? Mas abaixo tem todo né? Então, identificar como o meu produto pode se encaixar, por exemplo, aqui, fazer parte do sistema de perfuração, do sistema de toda a conexão, distribuição elétrica, enfim, tem uma série de componentes que não tem jeito, altíssima tecnologia, né? Mas que essas tecnologias têm espaço para pequenas ocuparem posicionamento como fornecedor, né? Então, a questão do conteúdo local passa fundamentalmente da pequena, no primeiro momento, identificar onde ela pode se posicionar na cadeia, e aí vem o meu segundo ponto de vista, a necessidade dela adquirir uma série de conhecimento do mercado. O principal dele é saber quem são seus clientes, né? Quem são seus clientes. E aí é fundamental, essa é a primeira recomendação do Sebrae. Cadastrar na Petrobras é o passaporte para entrar na indústria do petróleo. Né? É o passaporte. Porque ao você passar pelo cadastro da Petrobras, você está habilitado para vender para qualquer indústria e para vender para qualquer outra empresa do setor de petróleo. No Brasil, nós ainda temos uma outra facilidade, que além do cadastro da Petrobras, nós temos o cadastro da UNIP, que é a Organização da Indústria do Petróleo, que tem um cadastro justamente para facilitar a oportunidade fora do ambiente Petrobras. Tá? Então, o cadastro UNIP, inclusive hoje já tem um cadastro mais seletivo ainda, que é o CADFOR, que é um cadastro exclusivo para outras operadoras do setor de petróleo. Então, a pequena empresa que deseja fornecer o setor de petróleo e gás, é imperativo procurar o cadastro da UNIP e, por conseguinte, procurar o CADFOR, porque ela tem reais possibilidades para vender para BP, para BG, para Queiroz Galvão, para Shell, etc. Tá? E o cadastro da Petrobras é imperativo. Tá? Muitas pequenas empresas tentam primeiro buscar o cadastro corporativo, CRCC. Muitas das vezes isso tem algumas barreiras que acabam desanimando ela concluir esse cadastro. Então a gente sempre recomenda começar pelo cadastro de registro simplificado, que em geral são cadastros
em bases locais da Petrobras. Cada unidade de negócio da Petrobras tem essas bases locais, que são mais simplificadas, é o primeiro passo para ela adquirir competências para em seguida buscar o CRCC, que tem uma série de exigências, tem uma série de requisitos muito mais críticos, né? Mas o principal é a empresa buscar algumas competências empresariais. O que nós temos percebido é o seguinte: a pequena empresa, e nessa questão do conteúdo local, não basta ela ter um produto para o setor de petróleo. O fundamental é ela ter desenvolvido algumas competências empresariais para atuar no setor de petróleo, tá? E na janela do conteúdo local isso é importante porque a gente tem percebido uma série de empresas. A gente é muito contra, às vezes, o investidor nacional, etc. Mas a gente nunca vê pelo lado da oportunidade. De março a julho, o Sebrae recebeu nada mais nada menos do que 5 delegações internacionais de pequenas empresas de outros países procurando parceiros no Brasil para transferência de tecnologia. Então aqui nós acreditamos que a grande oportunidade para a pequena empresa, para ela definir bem seu posicionamento, identificar bem como contribuir no conteúdo local de forma muito mais rápida, que é buscando uma parceria com uma empresa internacional. Então hoje o Sebrae está trabalhando muito forte nessa vertente de transferência de tecnologia. Agora, a gente tem percebido que há necessidade de dar todo o suporte para o empresário nacional para fazer com que essa transferência possa acontecer em bases competitivas, sustentáveis para o empresariado nacional e não ser uma parceria leonina, né, de perde-ganho. Então é neste aspecto que nós já temos colecionado casos de viabilizar a entrada da pequena empresa na cadeia do petróleo, explorando o conteúdo nacional, não de forma própria, mas de forma em parceria através dessas transferências. E é nisso que nós acreditamos, temos apoiado, temos hoje uma parceria muito forte com a Petrobras, que nos ajuda o Sebrae nesse momento das pequenas empresas. Essa parceria hoje está sendo desenvolvida em 16 estados e já abrange mais de 10 mil micro e pequenas empresas. Então, é nesta janela de oportunidade do conteúdo local que nós percebemos que há oportunidade para a pequena empresa, mas as competências, qualificações e tecnologias são necessárias. E a forma mais rápida tem sido essa busca por parceiros internacionais. Nós tivemos aí um bom roteiro aí de como virar um fornecedor Petrobras. Deixa eu entender um pouquinho. Essa questão das parcerias de pequenas empresas, nos anos 90, quando começaram lá os arranjos produtivos locais, muitos setores, até nesse setor de Amazônia, lá havia parcerias com associações, tudo de outros países. Que tipo de tecnologia, de parceria que tem sido possível em termos de agregação de valor? São empresas pequenas com algumas soluções ou dentro da cadeia produtiva do petróleo? Onde que se inserem essas parcerias e quais as empresas que podem se habilitar isso aí? Vou precisar. Bom, tem alguns segmentos, cada vez mais o comprador ele quer uma resposta para um conjunto de problemas, ele quer um pacote que atenda uma série de necessidades. Isso diminui o custo de transação, etc, etc. Então, quanto mais agregado for aquela solução, melhor para o comprador. No petróleo também é verdade. Então, essas parcerias se dão porque a pequena, muitas das vezes, não reúne todas essas competências, né? Como falou o Sandro, hoje não basta apenas eu fazer a manutenção. Eu tenho que ter também competência para fazer uma atividade preventiva da manutenção. Aí eu já preciso me associar com outras competências para detectar com antecedência, e aí já envolve tecnologias de sistema de informação integrado, etc, etc. Então, aonde que tem havido muita oportunidade para fortalecer essas experiências de aglomeração?
em atividades de manutenção industrial, que envolve usinagem, que envolve serviços elétricos, serviços pneumáticos, serviços mecânicos, tudo num pacote onde permita você fazer não só a parte corretiva do serviço, mas cada vez mais que você possa trabalhar também a montante, do ponto de vista de você tem a condição de fazer predições, tem a condição de gerar relatórios, de análise, enfim, entregar um serviço mais completo possível para o tomador, do comprador da indústria. Certo. Eu queria perguntar para o Sandro, aqui agora, você falou do apoio dado por essa rede Petrogás. Eu queria que você exemplificasse, um dos pontos que eu entendi é a possibilidade de trazer comitivas estrangeiras, participar de feiras, e o que mais que se tem de apoio para garantir essa sustentabilidade do seu projeto? Ok. O primeiro passo é exatamente aquela história do ambiente, né? Ou seja, todas as empresas do segmento petróleo e gás em Sergipe, nós fazemos reuniões periódicas e cada uma começa a mostrar as suas competências, como o nosso amigo falou aqui, onde cada uma pode interagir com a outra. Esse é o ponto mais forte, porque aí cada um, quem é especialista em alguma coisa, começa a ajudar o outro. No outro plano, aí vem a parte de qualificação. Então o Sebrae, junto com a Petrobras, nesse projeto, ele vai então, aquele pequeno empresário que nunca sonhava ter uma ISO 9000, uma 14000, uma Roche 18, para poder competir a nível internacional e dar qualidade ao seu produto, ele vai receber treinamento, vai receber assessoria para poder implantar essas normas dentro da empresa, né? E no terceiro plano, aí nós temos aí a parte de levar essas empresas, fazer com que ele acredite que essas empresas podem ser gigantes, podem ser grandes um dia. Como? Vai para o mercado através de feiras, sabe, uma Brasil Offshore, uma Rio Oil Gas, são valores altamente proibitivos para uma pequena empresa ou uma microempresa. E aí, juntando esse recurso para você ser visto, né, nós passamos a ser visto internacionalmente, mundialmente. Então, aí as pessoas passam a acreditar também você vai ganhando fôlego, né, ganhando presença e, então, vai solidificando sua posição. Eu queria ver com o Alberto, aqui pelo que deu para sentir das apresentações, há um conjunto de peças aí. A gente criou um ambiente complexo, aí, um conjunto de peças que pode permitir diversas montagens de parcerias, de projetos. De um lado, eu estou falando na condição de quem está ouvindo do lado de fora. De um lado, a gente fica sabendo que você tem um potencial, um dos poucos setores que o Brasil pode virar um fornecedor global aí de soluções aí de offshore. De outro lado, a gente percebe que você tem, em alguns seminários que nós fizemos, quando você tem grandes desafios tecnológicos, a própria Petrobras monta uma comitiva lá para o exterior para identificar o fornecedor e trazer ele para ficar um parceiro aqui de uma empresa nacional. Então, a gente está falando em grandes projetos. Mas o que dá para perceber é que você tem uma disseminação de setores e de projetos muito grande. E daí você tem, de um lado, a tecnologia mundial, inclusive pequenas empresas, como foi dito, que exigem um sistema de captação de informação para poder identificar. Né? E tem, do outro lado também, você tem um mercado de capitais aí, que está entrando muito em área de internet, essas coisas, tem um mercado de capitais que está sequioso aí, por fazer apostas em empresas pequenas e médias. A própria FINEP aí, os fundos de investimento aí em tecnologia, eles privilegiam empresas médias aí. Juntando todas essas pontas, o que se tem de uma política que permita identificar os parceiros brasileiros, identificar, prospectar lá fora parcerias de pequenas ou médias empresas internacionais e trazer também um investidor financeiro? O que dificulta um pouco agora é porque na década de 80 a Petrobras, e aí eu digo o poder de compra do Estado, estava muito mais fácil de ser utilizado como instrumento de desenvolvimento. Na medida em que você introduziu o estaleiro e introduziu o EPCista, a Petrobras perdeu completamente o poder de compra. Haja vista que quando ela trabalha, por exemplo, naquelas compras diretas, basicamente subsídio, o desenvolvimento tecnológico avançou bastante. E aí tem um ponto
que a gente fala, bom, a FMC é uma empresa internacional que tem um centro de tecnologia, só que a gente tem lá 300 engenheiros brasileiros trabalhando, né? E uma coisa que a gente não percebe é que eles só fazem o projeto do equipamento principal. Quem faz o projeto das partes, peças e componentes são empresas brasileiras de pequeno porte que eles subcontratam. Pra vocês terem uma ideia, toda a parte de caldeiraria da FMC é feita pela Delp em Belo Horizonte. Então, você vai na Delp e pensa que está na FMC, porque só tem equipamento carimbado da FMC. Mas isso aí é que é o ponto que a gente tem que ver. Como é que você transfere o poder de compra do Estado para um terceiro? Ou como você obriga que aquele terceiro dê ao Estado o poder de compra, né? Para que a coisa possa permear toda a cadeia, senão tem um bloqueio num determinado ponto, daí para frente não anda mais. Porque aí sim, uma empresa cota um equipamento grande, de grande porte, ou um módulo, ou uma plataforma mesmo, e quando ela cota, ela pede cotação na indústria brasileira. Mas na hora em que ela vai fabricar, ela vai otimizar seus custos, ou vai melhorar sua produtividade, sua lucratividade, comprando lá fora. E aí, produto commodity, tipo válvula, bombas de pequeno porte, a China é imbatível. Ninguém vai, porque a quantidade é enorme. E o outro ponto é que as pessoas não olham como está sendo fabricado lá. Então, esse é outro ponto também, porque se você for lá, o cara está de chinelo, não usa máscara, não usa capacete, o andaime é de bambu, quer dizer, tem algumas coisas que são assim mesmo. E, é claro, tem indústria de ponta, tem, mas as indústrias que fazem aquele ambiente de fornecimento tornam a nossa indústria não competitiva. Agora, do ponto de vista da tecnologia, as empresas de pequeno porte, elas não vão projetar uma árvore natal. Agora, dentro da árvore natal tem uma série de componentes que estão na competência dela. Por exemplo, uma empresa de tratamento térmico, ela é fundamental. Algum tempo atrás, a DSND Consub, ela tinha tratamento térmico internamente. O que ela fez? Ela pegou o tratamento térmico e deu para o grupo de empregados, né, fez uma cooperativa e passou a comprar o tratamento térmico. Eram 2 PhDs de tratamento térmico. Quer dizer, eles passaram a otimizar porque eles atendiam a DSND e atendiam outras empresas. Entendeu? Então, esse nicho, eu acho que é o nicho que a gente tem que aproveitar. E quando eu estava na Unip, justamente a ideia da gente fazer essas plataformas de desenvolvimento local, usando o âncora, não mais a Petrobras, porque na década de 90, até a década de 90, a âncora sempre era a Petrobras, e agora, como a Petrobras não compra mais diretamente, a gente tem que buscar os outros âncoras. E aí agora tem vários movimentos aí onde a gente pega e faz rodada de negócio, né? Isso aí, o Sebrae faz muitas rodadas de negócio, onde pegam pessoas, empresas, né, de níveis equivalentes e vão vender para uma empresa de grande porte. Esse modelo dos EPCistas começa a ganhar fôlego a partir de quando? Ele começou a ganhar fôlego a partir da abertura do mercado, um pouquinho antes, quando a Petrobras, na década de 90, não conseguiu comprar no Brasil, e por alguns motivos que a gente não vai comentar aqui, mas acabaram importando algumas plataformas no exterior, né, isso no final da década de 90, e naquele momento, então, o modelo do mundo, né, e na verdade, todas as empresas de petróleo usam EPCista, né? O grande problema do Brasil é que os nossos EPCistas, o que é EPC? Engenharia, procurement, que é suprimento, e montagem, né, construção, né? Então vem engineering, procurement e construction. Acontece que as empresas EPCistas do exterior, elas vieram da empresa de engenharia. Tem um E grande, né, tem um P um pouquinho menor e tem um C. Aqui não, aqui as empresas que viraram EPCistas eram as empresas que eram de construção e montagem. Então, inverteram o processo. Então elas preferem não é que elas prefiram, elas não têm o cacoete de desenvolver engenharia. Não tem. A engenharia delas é engenharia de montagem, não é a engenharia do processo. E aí, então, isso reverte o processo, tá? Que foi muito bem desenvolvido. A nossa indústria petroquímica, na década de 80, ela foi extremamente bem desenvolvida num tripé, onde tinha um estrangeiro, brasileiro e um financiador, um banco, alguma coisa assim. Era o modelo tripartite. E nós desenvolvemos tecnologia, fizemos transferência de tecnologia de amônia e ureia, fizemos da Tecnip, da KTI, da parte de pirólise do eteno, tudo isso foi feito naquela época, e nós trouxemos tecnologia para cá. Inclusive, levando empresas brasileiras de engenharia de detalhamento e de fabricação também. Agora, na hora que você tira essa figura do polarizador com uma ideia de desenvolvimento nacional, você acaba dificultando o processo. Agora, tem que ter um mecanismo de a Petrobras colocar no contrato
de alguma forma, que eu não sei como, mas essa obrigatoriedade de repassar, porque senão a gente só desenvolve. Eu costumo dizer o seguinte: você tem uma pirâmide que na ponta você tem 1, embaixo tem 15, ou seja, um empregado na Oil Company, na empresa de petróleo, ela gera até 15 aqui na base, né? E aí, na medida que você tem essa ponta aqui da empresa de petróleo, você fatura a mesma coisa, né? Você fatura, a empresa de petróleo fatura a mesma coisa, comprando aqui ou não, ela fatura a mesma coisa. Só que ela fatura a mesma coisa empregando 1, quando podia estar empregando 15, né? Se ela emprega aqui 80 mil, como é a Petrobras hoje, ela teria 80 mil vezes 15 aqui embaixo, né? E o que é mais dramático é que, por exemplo, uma empresa de petróleo, quando perde esse poder de compra, ela perde também o poder de venda, porque o maior faturamento da Petrobras não é para privado, né? Não é para veículo particular, é para a indústria. E se a indústria morrer, ela vai perder também como vender para a indústria. Então, você vende verniz, solvente, óleo de corte, óleo lubrificante, óleo combustível, tudo isso é vendido para a indústria e deixa de ser vendido de uma hora para outra. Então, é aquele paradoxo da ponta, está numa ponta aqui, né? É o principal comprador, mas também é o principal vendedor, lá embaixo. E se entrar o chinês no meio, o principal vendedor vai ser o do chinês no meio. E uma coisa que preocupa muito, o ponto que eu concordo com o Fernando, é o problema da licitação aí do Libra. Se nós analisarmos o que aconteceu, a gente tem 3 tipos de empresas de petróleo. Você tem as oil companies, por excelência, que são aquelas que compram e vendem petróleo e ganham dinheiro com petróleo. É o caso da própria Petrobras, mas é o caso da Exxon, é o caso da Shell. São empresas que vivem do petróleo. Tem as outras empresas que têm por trás delas a área financeira. Então, elas vivem de negociar petróleo. Elas compram um campo, vão lá, fazem um farminho, farm-out e saem em 5, 6 anos do negócio. E tem a terceira, que é a empresa que precisa do petróleo para o seu país. É o caso, por exemplo, da chinesa, da indiana e de outras que a gente conhece, a Coreia também, né? Também é um país que não tem uma gota de petróleo e tem 3 bilhões de barris de reserva, né? Então, essas empresas vêm na partilha. E qual é o risco da Petrobras com essa lei dos 30% e dela ser 30% investidora e ser operadora? Porque uma empresa chinesa dessa, ela pode oferecer à Petrobras carregar a Petrobras no investimento. Então ela entra com o dinheiro todo e a Petrobras entra com a operação e, obviamente, ela não vai querer o dinheiro de volta, ela vai querer que a gente compre equipamento e obviamente, o petróleo, né? Então isso aí são complicadores que, se a gente quiser resolver esse problema, a gente vai ter que tratar esse mal pela base. Como é que eu coloco na lei, né? E aí o conteúdo local, como está hoje, é um avanço, mas ainda está longe de ser a solução que a gente precisa para gerar emprego. Até mesmo porque, quando você olha o conteúdo local do modo que é calculado, juros entram no conteúdo local, é computado como conteúdo local, tributo é conteúdo local, o lucro do empresário, que muitas vezes é jogado lá para fora de novo, né, porque é uma empresa multinacional, é conteúdo local. E isso aí não gera praticamente emprego. Gera emprego é o que vem da indústria deles. Né? A construção, por exemplo, Oi? a construção civil. A construção civil realmente contada como conteúdo local, ela tem, sem nenhum desrespeito à área civil, mas tecnologicamente ela é limitada, né? Porque você compara aí uma montagem industrial de uma refinaria, né, e a montagem civil, você olhar a terraplenagem, né, e a parte de materiais que entra ali, praticamente está chegando a 50% tranquilamente. Bom, está aberto para quem quiser uma questão. Deixa eu passar aqui o microfone. Boa tarde, meu nome é Argemiro. Eu trabalho num grupo Combustol Metalpó, que faz equipamentos voltados para a indústria petroquímica e também siderurgia. Essa parte do conteúdo local que a gente vem conversando, até a gente conversou com o Luiz ali fora um pouquinho, a Petrobras, ela não se importa com a porcentagem que se está se utilizando quando se faz um grande investimento. Então, acho que um dos grandes problemas que nós temos são os EPCistas, como o Alberto tinha comentado, porque na hora que eles fazem os cálculos, eles levam em consideração parte civil, parte de montagem, toda a fabricação, vamos chamar assim, no site, no canteiro de tubulações. Mas na hora que chega no parte dos equipamentos, onde essas grandes empresas que ele citou, a Delp, Combustol, Jaraguá, Usiminas, uma série de outras empresas, eles compram, os EPCistas compram isso importado, que vem da China, né?
vem da Tailândia, vem de outros lugares em que a nossa indústria é prejudicada em função disso. Eu dou um grande exemplo de quem acreditou no pré-sal. Como eu também cuido da área siderúrgica e petroquímica, nós tínhamos um contrato com a Usiminas de modernização de 2 fornos para atender às normas da Petrobras da API, e comprou um 3º forno nosso. Quando a Combustol, ela usa tecnologia de fora. Então, o que ela usa? Ela tem um parceiro fora de muitos anos que presta esse serviço. O que aconteceu? Eles investiram, a própria Usiminas investiu nisso, e ela teve que abandonar o projeto. Então, a gente fez parte dos 2 primeiros, e o próprio forno novo, que atenderia essa nova demanda, ela parou, porque não tinha previsão de investimento da Petrobras na parte do pré-sal. E com isso também o que acontece quando a gente fala de conteúdo local? Eles não levam nada disso em consideração. E se você for importar, você como fabricante de equipamento, você vai comprar partes disso fora, você também tem uma limitação. Então eu dou um exemplo muito simples. A toda essa parte nossa de caldeiraria, que o Alberto até falou da Jaraguá, nós temos assim, básico, um preço por quilo, um bom preço por quilo de 16 a 18 reais por quilo de estruturas, para atender plantas petroquímicas. E se você comprar isso na Tailândia e coloca isso aqui no Brasil, ela sai em torno de 6 a 7 reais por quilo. Então é impossível, né, se a gente não... se você falar que o aço, o minério de ferro vai daqui para lá, o aço vai daqui para lá, você tem mão de obra. Então nós estamos tendo uma competição desigual. Então isso não se resolve. E quando a gente fala também, novamente, conteúdo local, quando você fala que está montando num canteiro, terraplanagem, parte de civil e montagem, você está usando uma mão de obra, óbvio, qualificada, mas não tão boa qualificação quando você tem que construir equipamentos em que haja tecnologia. Então isso acaba com a gente, né? Quer dizer, todos esses engenheiros que vocês estão treinando, que aconteceu nos anos 90, e quando teve a crise, que esse pessoal, cada um foi procurar o seu caminho, você está perdendo isso. E isso não se recupera principalmente em companhias onde você tem muito tempo de experiência, então você tem que ter muitos anos trabalhando nesse setor para você ser um expert. Então isso se perde. Então você não vai achar isso. Então hoje a gente faz parte dessa engenharia básica fora e faz toda a parte de detalhamento. Mas você vai perdendo. Não chega a se perder por completo, porque você de alguma forma você aprende. Mas você só pode replicar, você nunca vai conseguir desenvolver, que é uma coisa muito diferente do que nós estamos falando. Então a minha questão é isso, que esse jogo é muito desigual, né? Quer dizer, as empresas brasileiras que fizeram esses investimentos, elas se prejudicaram e algumas correm riscos de sumir nos próximos anos. Era essa a minha questão. Que tem a ver um pouco com o que você falou. Porque, na verdade, o Brasil não tem, eu repito, o Brasil tem 28 regimes especiais. E todo regime especial, ele tem viés importador. Por quê? Porque a gente tem imposto oculto na cadeia que não é limpo. A gente tem um juro alto que está dentro da cadeia e o imposto oculto vai de cima. Então, você não tem como limpar. Qualquer regime especial, ele acaba sendo com viés de importação e prejudica ainda mais a indústria nacional. O próprio conteúdo local, do jeito que hoje está, ele acaba, de certa forma, prejudicando a indústria nacional, porque você tem que provar que é brasileiro, o de lá não tem que provar que não é brasileiro, então é um custo a mais que está entrando no preço também. E ainda tem outro ponto, a indústria de petróleo é a mais avançada nesse ponto, as outras é muito pior ainda, a gente está com a situação é muito pior. Então, se você reparar o seguinte, dinheiro, equipamento, empresa financiada com dinheiro público, ou concessão pública, como pode ser minério, pode ser transporte, ou compra pública, compra de governo, ou ainda incentivo fiscal, tem que ter conteúdo local, senão nós estamos transferindo renda do Brasil para fora. Isso não tem dúvida. Então, hoje em dia, você comprar um navio com, sei lá, 50% de conteúdo local e pelo fundo, eu estou usando o dinheiro do Fundo de Marinha Mercante para financiar
a Coreia, vai financiar a China, que não precisa disso, né? Então, e nós precisamos. Então, esse é o ponto. A gente tinha que usar, nós estamos falando do petróleo, do conteúdo local, que é pouco, mas ainda é o único que tem. Os outros setores não têm nem isso, quer dizer, então, a gente tinha que melhorar o nosso e forçar a barra para que os outros segmentos também tenham conteúdo local do jeito que tem no petróleo, pelo menos. Porque não é o ideal, mas por que não é o ideal? Porque só pega um pequeno setor do 7º round para cá, que entra esse esquema de segmentar por setor industrial. Porque até o 6º era valor total do empreendimento. E era a declaração de primeira parte, eu digo, se é ou se não é, eu digo. Explica um pouquinho melhor aqui. A ANP, ela hoje já realizou o 11º round, tem agora um leilão extra do pré-sal e depois tem o 12º, que é o chamado mais ou menos terrestre e não convencional, né? Em cada round tem uma legislação específica, onde você tem a legislação do edital, do contrato. Então tem um dos critérios de avaliação, é uma coisa chamada conteúdo local. Normalmente você tem três pontos. Você tem um bônus de dinheiro, que é aquele dinheiro que você bota na hora em espécie. Você tem um investimento mínimo, que é o valor que você investe num dado momento, que são, parece que, 5, 6 ou 7 anos, dependendo do caso. E tem o conteúdo local. E o conteúdo local está sujeito a determinadas regras. A regra que interessa mais à indústria, que é você ter uma quantidade de conteúdo local de válvula, de bomba, de forno, de caldeiraria, tudo isso, essa aí só vale a partir do 7º. Pra vocês terem uma ideia, esse reflexo do 7º ainda é irrisório hoje. Porque hoje nós estamos falando, esse campo de Lula, que era o Tupi, ele foi vendido pela ANP em 2000, no primeiro no round 1. Pô. Então, a gente tem aí quase que 12, 13 anos para começar a ter o reflexo. Né? Então, eu acho que esse é nós estamos ainda vivendo a era do conteúdo local, ainda dos primeiros rounds, e que são praticamente globais, que aí tem aquela história. Bom, se o navio tem 50% de conteúdo local, isso eu consigo com a chapa e com a mão de obra e com tinta e com essas coisas. Agora, tem outro detalhe. Quando a gente fala de conteúdo local em navio, na refinaria, a Petrobras não é obrigada a ter conteúdo local. Tá? Isso aí é uma decisão do Conselho de Administração, mas a obrigação legal só existe para exploração e produção, assim mesmo, a partir do 7º round, que foi aquele, acho que foi em 2005. Então, esse é o... Então, a partir do 7º round, então, hoje, o que mudou em relação a esse ponto? Mudou porque hoje existe uma cartilha em que o certificado por uma empresa de terceira parte, que são essas certificadoras, que ele tem uma certificação, a empresa assim, tem uma certificação, é uma empresa que vai lá, avalia a tua empresa, né, e vê por item, esse é outro custo, porque você tem que ver por item quanto tem de material nacional e quanto tem de material importado. Só que eles fazem pela diferença. Eles veem o que é importado. E a diferença, eles dizem que é nacional. A diferença tem o lucro, tem o juros, tem o imposto, entendeu? Essa é a jogada. Ainda assim é melhor do que o outro, porque agora eu faço isso para válvula, faço isso para bomba, faço isso para todos os segmentos da indústria. Na época, até 2005, o BNDES tem um critério, que agora está mudando também, é o critério que, para usar o FINAME, né, que é o financiamento subsidiado, a empresa tem que ter 60% no mínimo de conteúdo local. Só que a nota fiscal daquela empresa sai como se o produto tivesse 100% de conteúdo local. Então, o que acontece na década, no leilão que foi lá de 2002, 2003, que não tem a cartilha? A empresa, por exemplo, ela pega uma bomba, né, que tem 60% de conteúdo local e vira 100% porque ela é sintonizada. Aí eu boto no motor e faço no conjunto motor-bomba, cujo motor também tem 60%. Quanto tem de conteúdo local no conjunto? 0,36. Porque é 0,6 vezes 0,6. E como é que aparece na conta? 100. É por isso que a indústria não sente os investimentos que a Petrobras anuncia. Porque você vê que enquanto a gente tem 50 bilhões de dólares de investimento no ano, arredondando, isso responderia por 30% em equipamento, ou seja,
eu teria 15 bilhões de dólares de equipamento e a indústria vende 3. Então, nós estamos falando aqui de 3 em 15. Né? 20%. Oi? 20%. 20%. Não é nem o 36% que você falou. Não, porque aí tem os outros fatores. Né? Mas tu considera 100% por conta do que não ficou claro para Não, para você comprar um equipamento usando o financiamento do BNDES, ele tem que ter pelo menos 60% de conteúdo local. Só que na hora que ele tem 60%, ele sai na nota como se tivesse 100%. Ele vira 100%. Ele comprou de uma empresa brasileira. Então, quando ele comprou de uma empresa que está brasileira, com estabelecida mais de aqui, 60%. ele está numa empresa estabelecida aqui, não importa de quem ela seja, ela vende para cá. Então, quem pega a nota, eu comprei esse equipamento de uma empresa brasileira, então é 100%. Só que a partir de 2005, que a partir da cartilha, aí não, aí a empresa quando me vende uma bomba, ela tem que dizer no centavo lá quanto é de conteúdo local. Tá? Aí a bomba vai entrar no meu empreendimento com 55%, ou com 100%, ou com 70%, pelo valor que ela realmente é calculada. Só que ainda assim esse valor ainda não representa a geração de emprego, porque ali dentro tem esses fatores que eu falei. Certo. Bom, queria agradecer muito aí a exposição, mas só para fechar aqui. A minha pergunta que eu ia fazer, mas queria perguntar ao Sebrae, tem várias empresas pequenas, que toda empresa começa pequena, né? E depois precisa ter oportunidade. Muitas empresas pequenas, inclusive, por exemplo, fabricantes de fechadura de Friburgo, poderia fornecer fechadura para as plataformas, mas ela não é certificada pela Petrobras. Aí os EPCistas também criam uma série de barreiras para as empresas nacionais. A preferência deles é mais importada do que dar oportunidade à empresa nacional, lamentavelmente. Então, a minha pergunta é se o Sebrae não teria como fazer um cadastro, por exemplo, tem o cadastro da Unip, tem o cadastro da Petrobras, que contemplam muitas empresas já implantadas, já a todo vapor, e não aquelas que querem entrar no mercado, que querem entrar no ramo, têm a vocação e não conseguem. Se o Sebrae teria como fazer um cadastro de pequenas empresas, tá certo? Para poder credenciá-las a entrar nos projetos. E para o da empresa como o Sandro. Em primeiro lugar, parabéns aí pela sua empresa. Eu estou vendo o filme da década de 70, retomando, pequena escala, né, que a gente chegou a 5 mil e vimos isso acontecer, né, Alberto, com milhares de empresas que infelizmente foram inviabilizadas. Então, eu queria saber se você não, de repente, não recorre ao BNDES. Você está um caso rápido aqui, um companheiro meu conhecido, né, que aposentou da Petrobras e montou uma empresa de trocador de calor, manutenção. E ele entrou numa concorrência da Petrobras e ganhou todo o contrato, 5 milhões, ele tinha 1,5 milhão. E aí, quando ele foi pegar um financiamento da Petrobras para esse tipo de projeto, era só 1 milhão. Aí tinha 2,5, faltava 2,5. Ele falava, eu não vou ter como cumprir um contrato dessa magnitude, um contrato espetacular. Me ligou num domingo desesperado. Aí eu fui lá com ele no BNDES e acabou resolvendo o problema. Então, perguntaria se você na intenção de crescer, pelo que eu estou vendo, a sua empresa tem um futuro brilhante pela frente, né? Só antes de crescer, se você não poderia recorrer ao BNDES para esse caso. Voltando um pouquinho ao Sebrae, né? Eu pego uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho, na época que a gente desenvolveu toda essa tecnologia, o CIANAI e o Cefet geravam técnicos de nível médio, de altíssimo nível, e faziam um trabalho espetacular de desenvolvimento tecnológico com a Petrobras. Como é que estão esses órgãos? Eles continuam, estão meio sumidos? Queria saber. Bom, primeira questão do ponto de vista que você coloca do cadastro em si, nós entendemos da seguinte forma: o setor de petróleo, ele é extremamente, ele valoriza, tem uma palavra
Alberto, que se usa muito, que é tradição de fornecimento, ou seja, a indústria, assim, por trabalhar em ambientes com alto risco, etc., etc., quanto mais você for do meio petróleo, maior suas oportunidades. Se você não for do meio petróleo, se tem um preconceito, não no sentido maléfico da palavra, mas, né? E o SEBRAE percebeu isso quando nós começamos a entrar nessa questão de entender como as pequenas empresas faziam parte. A primeira medida foi disseminar no país uma ideia que os gaúchos tiveram. Os gaúchos criaram há 15 anos atrás a Rede Petro, porque eles não tinham naquela época uma gota de petróleo. O Estado não se identificava como um Estado de petróleo. Ele não tem. Então eles tinham uma indústria lá metalurgia, Caxias, etc., que fizeram um planejamento estratégico e perceberam que a indústria agronegócio, automotivo, naquele período estava em declínio e que a exceção é a indústria do petróleo. E aí a sacada, a estratégia de marketing deles foi o seguinte: como a gente não tem tradição do petróleo, a gente tem que criar alguma identidade. Aí eles criaram lá a Rede Petro RS, que era a rede de empresas do setor de petróleo. Isso foi uma sacada. No Rio de Janeiro, assim, eu estava começando no setor de petróleo, e aí eu vi isso como um potencial, discutimos internamente no SEBRAE, porque da mesma forma que o estado do Rio Grande do Sul não tinha uma identidade no petróleo, as pequenas empresas também não tinham. Era a Metalúrgica São Francisco, era a usinagem São Bernardo. Então nenhuma relação com o petróleo. Então veio a ideia de, vamos criar esse movimento, vamos disseminar esse movimento de Rede Petro, para que as pequenas possam ter uma primeira identidade. Então ela ganhava um sobrenome, era São Bernardo da Rede Petro, né? E isso deu certo. No dia 10 de outubro de 2003, nós fundamos a Rede Petro Bacete Campos em Macaé, com 90 associados. Agora vai fazer 10 anos, eles estão lá planejando os 10 anos, e tem mais de 100 associados, e 50% são as empresas que estavam há 10 anos atrás, que se mantêm. Então essa foi, em vez do SEBRAE trazer para si um cadastro, porque o SEBRAE não mexe com múltiplos setores. A gente primeiro teve essa percepção de marketing, mas a segunda foi cada vez mais fortalecer, que as empresas entrassem no cadastro do setor de petróleo. Por isso que eu citei o cadastro da Unip. Então o cadastro da Unip, ao longo do tempo a gente tem feito muitas ações em convergência com a Unip, para levar as micro pequenas para dentro do cadastro. E hoje, né, Alberto, a maioria das empresas do cadastro são micro e pequenas, porque é lá que elas ganham. O Sandro colocou aqui o logotipo da Unip. Então, quando a empresa se cadastra na Unip, ela ganha lá um certificado. O empresário é comum ele pegar aquele logo da Unip, colocar na porta do carro, colocar no cartão de visita, colocar do lado da marca. Então ele cria imediatamente esse referencial, porque o setor de petróleo reconhece a Unip como uma entidade, ou seja, está cadastrado na Unip, é porque garante essa tradição de fornecimento. Então essa é a primeira pergunta. E para fechar com a segunda, a questão do Senai e Cefet, os S são separados, então o SEBRAE cuida mais da gestão das pequenas empresas, e esses S cuidam mais da qualificação profissional, o Senai em particular da indústria. No Rio de Janeiro, a gente tem observado o Senai altamente agressivo no setor de petróleo, na questão da formação e qualificação de mão de obra do nível tecnológico, etc. Então lá tem posso falar em relação ao SEBRAE. Isso é recente isso, né? O Senai do Rio de Janeiro tem muita coisa boa para qualificação de mão de obra do nível técnico. Antônio, coincidentemente, eu também sou consultor da CNI do SEBRAE, da Firjan, né? E a gente tem observado que essa capacitação que existe dentro de alguns estados, né? E eu destaco muitos desses estados, mas o Rio de Janeiro, você tem centro de tecnologia de soldagem, centro de tecnologia de automação, centro de tecnologia de meio ambiente, onde você tem desde a parte de tratamento de resíduos até também a parte de análises, né, EARIMA, né, quer dizer, esses documentos que são necessários para você obter aí
a autorização para trabalhar. Então, isso tudo está ampliado e está muito focado na indústria do petróleo, atendendo aqueles requisitos que tem. Você tem que ter, na indústria do petróleo, você tem que ter sobrenome, né? Quer dizer, como o Antônio falou, tem que ter o sobrenome. E tem um outro ponto também que o Fernando falou ali, que eu queria aproveitar, que é o seguinte: às vezes, equipamentos simples a gente não consegue vender porque o projeto não permite. Porque, por exemplo, se você fizer um projeto de barco na Noruega, a maçaneta não é padrão brasileiro, o vaso sanitário não é padrão brasileiro, a máquina de lavar não é padrão brasileiro, e você, por exemplo, não vai obrigar que uma fábrica de máquina de lavar faça 50 máquinas para 50 barcos. Não tem preço que pague. Agora, se o projeto for brasileiro, ele vai pegar e vai botar um projeto no equipamento brasileiro. Então, esse também é um ponto focal para ajudar as pequenas empresas, o projeto brasileiro. Bom, nós vamos chegar para a sua questão, então, aqui. Eu sou Paulo Gietzker. Muito interessante que a gente ouviu aqui, não, mas aquilo que o professor Arilson falou, eu estava numa apresentação da BIMAC no início de 2005, talvez por aí. A Petrobras fez uma apresentação muito bonita do que seria o investimento em melhoria da qualidade dos combustíveis, e que a indústria nacional tem que se preparar porque ela não ia ter capacidade de fornecer todos os equipamentos. Lá estava um representante de uma empresa, eles se prepararam, ampliaram a empresa. Uns 2 anos depois veio a BIMAC, uma outra comitiva da Petrobras com o mesmo discurso, e a pessoa dessa empresa levantou e falou: olha, 2 anos atrás nós vimos essa apresentação, investimos, não vendemos um parafuso até agora, e a fábrica está lá parada. Quando é que isso vai se tornar realidade? Não, isso é plano de investimento, eu não posso dizer nada. Bom, a carteira de melhoria de combustível passou, as empresas de caldeira aí, talvez por ordem alfabética, Azotec, CBC, Bardella, Jaraguá, Confag, elas estão mais ou menos do mesmo tamanho, cresceram um pouco em 2009, a Jaraguá ampliou bastante, a CBC ampliou, já está demitindo, já está... O corte de funcionários voltou, que era lá em ano 2000. A Petrobras cresceu muito, em relação ao que ela era 20 anos atrás, hoje cresceu muito, e as indústrias continuam pequenas. Nós temos agora o passo do pré-sal, tem muita coisa, mas o que a gente ouve vários fóruns, muita gente discutindo, muita gente falando, só que o Brasil é fraco em engenharia, forma muito pouco engenheiro, não está preparado, tem um problema fiscal sério. Nós vamos passar de novo e vamos continuar daqui a 20 anos desse tamanho. Como é que você consegue enxergar isso? Mas o ponto importante, como eu falei no início, é que a dificuldade de crédito é muito difícil, principalmente quem não tem garantias reais. Agora, a Petrobras, ela vem fazendo um papel brilhante, né? E foi quem possibilitou que a gente conseguisse alavancar e chegar onde nós chegamos hoje, e cada vez mais nós estamos avançando. Quando ela criou agora também o Progredir, né? E através dos bancos oficiais a gente não conseguiu nada, porque o próprio BNDES, que você tem que fazer através de um banco oficial, tem que ter a garantia real. E a Petrobras, então, ela com o Progredir, nós tivemos acesso ao crédito, porque a Petrobras nos deu na primeira etapa o contrato, foi fundamental, porque foi com indecibilidade, ela acreditou na gente. Eu tenho até um fato para contar. É uma coisa rápida, mas é muito importante, que foi exatamente quando nós começamos o primeiro contrato, ocorreu, 3 meses depois nós fomos apresentar os resultados, né? Então houve uma reunião com os principais gerentes de alto nível na Petrobras e nós fomos apresentar o resultado. E tivemos 20 minutos para apresentar. E após o término, uma das pessoas disse assim: olha, você passou 5 minutos do meu tempo, não quero réplica, não quero tréplica. Eu acho um absurdo a Petrobras colocar uma empresa de pequeno porte para fazer um serviço de alta responsabilidade, competir com a Schlumberger, com a Halliburton, ter os melhores laboratórios do mundo. E a pessoa que estava nos dando apoio, que acreditou na gente, foi lá e bateu a mão na mesa. A gente não sabia se pedia para sair, se ia para debaixo da mesa. Então nós vamos agora a uma discussão interna e provamos que superamos isso e que somos capazes. Se der a oportunidade para a gente, somos capazes. Isso é um dado lógico. Eu faço superávit fiscal, superávit fiscal. O governo só faz superávit fiscal para pagar dívida. Se você dá um espaço de superávit fiscal grande, você abre espaço para aumentar mais os juros.
Então você tem um efeito ali, foi utilizado nos anos 90, o Brasil tinha o Fernando Henrique herdou uma dívida pública do Collor aí, que era 25% do PIB, ele levou até 50%, 55%, com taxas de juros de 45% ao ano. Chegou a ter 45% ao ano. Por que isso? Porque havia espaço. Então, o que limitou os juros num certo momento foi a incapacidade da cidade de endividar mais, senão entrava em default. Daí se obriga, se amarra todo o sistema de orçamento, a geração de superávites vultosos aí, para poder reduzir o risco da dívida pública. Então você corta investimento, você corta saúde, você corta educação, você corta tudo. Daí a dívida cai. Caiu aí desde o governo Lula aqui, caiu 50%, está caindo a dívida. Chega um momento que fica administrável. A taxa de juros está abaixo de 2 pontos. Então não tem lógica, ainda mais com uma economia rodando 2%, de manter o mesmo superávit. No final do ano passado foi a besteira do Manteiga que reduziu o superávit e fez um monte de gambiarras lá para dizer que não tinha reduzido. Esse ano o Banco Central fala, não, tem que reduzir o superávit, não tem lógica. Você pega outro Gustavo Franco fazendo o carnaval e os jornais repercutindo o carnaval. Trazendo aquela lógica, é o seguinte, pô, tem que economizar. Isso não existe. O setor público não é para economizar. A empresa economiza para poder investir. O setor público é para levar esse serviço, levar investimento, levar... Então nós ficamos amarrados nessa síndrome da questão fiscal. Nós somos hoje um dos países de situação fiscal mais invejável aí. Quando você pega a relação dívida, PIB e tudo, aí, embora com todas essas essa falta de tino aí do Guido Manteiga, de sair dando exoneração para cá e para lá, parecia um touro louco aí no picadeiro, é uma situação sob controle. Foi um grande feito brasileiro aí, que custou muito para a gente mesmo. Então por que se fala da questão fiscal hoje? Porque você criou, aí entra o que eu coloquei no começo, quando você pega a ideologia da mídia, você criou um modelo que não veio daqui. Você pega alguns documentários que foram feitos nos Estados Unidos depois da crise, foi uma ideologia que tomou conta aí do mundo aí nos anos 90, que casava tudo que for bom para o capital financeiro é bom para o país. Isso é uma maluquice. Você precisa de capital financeiro? Precisa. Quando o capital financeiro é útil? Quando ele vai lá para o mercado de capitais, ajuda a capitalizar empresas, eventualmente ajuda a resolver uma questão externa aqui. Mas aqui você criou uma lógica de Maílson e companhia aí, seguinte, se não der um superávit sempre desse tamanho, por quê? Porque é esse superávit que garante o espaço para o aumento de juros. Então tudo isso acaba levando a um ponto que nós não temos uma ideologia industrial. Nós não temos. A BIMAC, talvez seja, e o IED, os dois únicos setores que tentam definir uma defesa aí da industrialização e tudo. Nós não temos essa... Então, como não temos, quando você pega, por exemplo, você tem esse... Acho que o economista americano hoje deu entrevista para o Valor, fala, pô, não tem, você tem que, se você quiser um projeto de desenvolvimento, você tem que ter um câmbio competitivo. E depois você vai adequando os demais fatores ao câmbio. Aqui não. Aqui você começa o câmbio, daí dá um pepino qualquer, reduz por conta da inflação, daí dá um pouco de espaço aí, a indústria nacional para ficar apertada, põe uma defesa tarifária, mas quando começa a inflação, você tira a defesa tarifária, então você não tem um rumo. Esse rumo não tem porque a sociedade não tem um rumo. Porque a questão da industrialização aqui no Brasil já é histórico. Em alguns momentos a gente conseguiu ter a dinâmica, ter a ideologia do desenvolvimento. Mas se você pega o discurso do André Lara e outros, aí nós não podemos crescer mais, porque o mundo não comporta crescimento. Se não vai crescer mais, como é que vai distribuir renda? Vai tirar de quem tem e dar para quem não tem? Não existe isso no ambiente, não é factível politicamente. Né? Então todo esse processo de idas e vindas, dentro da própria Petrobras, quando você pega essa discussão interna, a Petrobras é um dos símbolos da industrialização. Quando você pega uma discussão interna lá, o sujeito levantando aí a lógica da grande empresa versus aquela empresa que não tem condições, tudo faz parte do mesmo caldo cultural de depreciação da capacidade nacional, de achar que só o estrangeiro é bom. Então o desafio vai muito além da questão do petróleo. Nós temos aí um seminário de indústria naval também. Vocês têm que vir a público, esse discurso do interesse nacional, tem que casar a industrialização com o interesse nacional. Evidente, quando você cria um fechamento, que nem se criou no final dos anos 80, lá que o consumidor ia para o vinagre, exagerou. Mas hoje tem plenas condições de fazer um discurso do que é bom para a indústria, guardada todos os cuidados para não haver excesso de proteção, é bom para o país. Gera emprego, gera tecnologia, gera inovação,
permite ampliar espaço para emprego qualificado e tudo. Né? Então é uma questão que transcende efetivamente o mundo do petróleo especificamente. O mundo econômico. É o mundo político, né? Você pega a economia para... Olha, eu tive... Você citou os 4 aí, 4 economistas. Em 2002, quando estourou a crise aqui no Brasil, que foi lá para cima, eu participei de um seminário lá em Santander, lá, na Universidade de Pelanhês, lá, que tinha multinacionais espanholas lá sendo massacradas pela imprensa financeira espanhola, igualzinho aqui. O pessoal do país, pegaram dinheiro nosso aqui, das velhinhas, e levaram para republicanas corruptas da América Latina. Nossa, eu fui em cima dos caras, falei, você está maluco? Isso é que vai salvar vocês, pô. Isso é 2002. Se não fosse a Telefônica ir lá comprar a nossa Telesp lá, vocês já tinham sido vendidos para a Norte Telecom. Não, saiu de graça. É de graça. Ou seja, a única vantagem que eles tiveram foi sair do mercado de capitais internacionais e comprar. O Brasil tem mais potencial que vocês, temos empresas melhores administradas que vocês, mesmo empresas públicas melhores que a única vantagem de vocês foi ter saído para o mundo e comprar das nossas empresas, não para ser das almas. Então, digamos, isso aí é algo. Eu vou te falar, nos anos 30, quando o Brasil explode, antes de explodir lá, explode relativamente, mas saiu daquela pasmaceira da economia agrícola para começar a se industrializar. Antes disso, você teve um processo de autoestima nacional baseado na cultura. Você descobre a música brasileira, você descobre os valores brasileiros, tem semana de 22 aqui, acaba com aquela frescura de fazendeiro só falar em francês. Então, são aspectos muito mais amplos que acabam envolvendo todos os setores. Você tem condição do país ter indústrias competitivas? Tem. Aqui está um exemplo. É uma exceção. Porque o ambiente econômico só permite alguns nichos de oportunidade. Mas se tem um nicho de oportunidade, tem que ampliar os nichos. Então, eu acho que quando a gente olha para frente, às vezes dá um desânimo. Viu? Você olha para frente de todos esses... Ainda mais nesse período agora, com essas concessões, vai e vem. Mas quando você olha para trás, dá um bom ânimo. Viu? Esse país aí, quando você olha em 1990, puta vida. Até o próprio Sebrae, o trabalho que era feito antes aí, no Sebrae que é feito hoje, né? Essa questão desses polos aí, a gente está aprendendo. Mas como é Brasil, vai muito devagarzinho sempre aí, mas melhor do que está parado aí. Então, muito obrigado aos senhores aí, aos senhores expositores. Mas é impressionante como você vai dar autoestima nacional. É um elemento central. Falar com a Padrão Globo, eu fui em alguns seminários, falando de Jacob Bonoano, é assim, o Brasil é